Meus amores, hoje a gente encerra, né, as nossas aulas sobre o Renascimento, especialmente na ótica do Renascimento científico, porque o cultural a gente já havia passado para vocês várias aulas, aí a gente tem algumas imagens, a Vênus, né, aqui representa muito a ideia do humanismo, a ideia do profano e do sagrado, a ideia de Deus, fazendo a imagem aí dele, né, no caso aí o homem, uma obra perfeita, e aí nós vamos ter a Mater Dolorosa, que no caso é aí no caso a Mater Dolorosa, né, que é Maria segurando Jesus, e do mais a gente vai ter uma série de obras que vão simbolizar muito esse período da renascença, o período realmente da renascença, o período de renascer das artes, né, e a gente tem algumas características para sintetizar todo o nosso conteúdo, né, movimento que vocês já sabem, surgiu na Idade Média, precisamente ali, né, na Baixa Idade Média, até chegar na Idade Moderna, especificamente na Itália, né, onde houve uma difusão muito grande das obras, e depois da Itália houve uma expansão também para o restante da Europa. Nós vamos ter aí os principais fatores, né, que vão desencadear esse novo renascer cultural e científico, a expansão marítima, que nessa época aqui estava, né, era o estopim, porque tanto Portugal, que era tido como pioneiro nas navegações, queria chegar, né, às Índias, a outros mercados, explorar novos mercados, como também a gente vai ter aí, né, a Espanha também, dentro da Península Ibérica, querendo chegar também e explorar novos mundos. Aí nós vamos ter o Tratado de Tordesilhas. Então, com isso, surge aí a ideia das navegações, mas aí também a gente tem um renascimento comercial, com as grandes feiras comerciais, as trocas de mercadorias, o surgimento de moedas. Depois do surgimento de moedas, a gente tem a ideia do mercantilismo. Com a ideia do mercantilismo, a gente vai ter, né, o surgimento também da produção das grandes obras de artes, e aí nós vamos ter os grandes financiadores, que serão os mecenas. Essa obra de arte teve uma grande influência da civilização bizantina, lembra o Império Bizantino, que na época, né, foi administrada por Bizâncio, que transferiu a capital, né, para Bizâncio, ou transformou ali a cidade ali, uh, a cidade de Bizâncio na sede do Império, né, bizantino, que tem as características ali meio turcas, né? Então, assim, até o estilo arquitetônico vai ser um estilo muito próspero dentro dessa capacidade cultural. Aqui a gente vai ter uma expansão também das artes, no sentido não mais só da pintura, das esculturas. A gente vai ter o início também daquele barroco, que vai ter a sua maior expressividade, né? Nós vamos ter o estilo românico, o estilo gótico. A gente vai ter também, isso, gente, é entre a Baixa Idade Média até o final da Idade Moderna, tá? A gente vai ter uma série de características. A gente vai ter um retorno da Baixa Idade Média dessas obras, retornando ali aquele conceito que na época foi um conceito muito clássico da Grécia e de Roma. Lembra que em Roma domina a Grécia, e aí nós vamos ter um período chamado o período clássico. Nesse período clássico a gente vai ter, né, uma junção entre a parte, né, artística, principalmente de as belezas arquitetônicas das cidades, as obras, sendo muito caracterizadas por esse estilo aí greco-romano, vai ser chamado, né, as artes greco-romanas. Então a gente vai ter um retorno a esse parâmetro que era tido como cultural lá do início ainda da Idade Média ou da Idade Antiga, tá, gente? Porque o início da Idade Média, que no caso é a Alta Idade Média, a gente não teve muito esse retorno dessas capacidades, né, de construções. Então, aqui esse período vai ser um período da Idade Antiga, tá? Período greco-romano. E aí nós vamos ter principalmente uma preservação da identidade dos mosteiros. Os mosteiros, eles tinham aquelas construções, depois eu vou ver se eu consigo passar os links para vocês avaliarem, né, que tinham tanto estilo gótico quanto estilo românico. E esse estilo românico, ele vai ser muito mais expansivo na Baixa Idade Média, tá? Já quase chegando na Idade Moderna. Lembrando que durante o período, por exemplo, da dominação do Império Romano na Grécia, esse período tido como clássico, a gente vai ter uma grande explosão de obras urbanas, né, dutos, aquedutos,
Então, isso naquela época foi um grande esplendor na Idade Antiga, tá, gente? De renascimento de obras, porque tudo era muito perfeito, né? Então, a gente vai ter também a ascensão socioeconômica da burguesia, essa burguesia que lá nas feiras começou a vender nos grandes burgos ao redor dos castelos, essa burguesia, gente, que não era burguesia até, eram pessoas comuns que começaram a vender ali na região dos burgos e começaram a ganhar muito dinheiro, a trocar também mercadorias. Então, essa população que passava ali a comercializar na região dos burgos passou a ser chamada de burguesia por conta do comércio ali na região ao redor dos castelos, dos burgos. Aqui a gente vai ter a invenção da prensa ou da imprensa, que eu já falei, né? A prensa gutenbergiana, de Johannes Gutenberg, tá? A gente vai ter aí uma imagem que vai representar bastante esse início da chegada da imprensa, né? Aí Vicente de Beauvois escrevendo em seu escritório aí do século XV, mostrando justamente que essa imprensa, o surgimento da imprensa proporcionou, né, a compilação de dados, que antes era tudo meio manual, com os monges copistas, aqui passa a ser, né, um carimbão com vários demorava muito, né? Porque uma frase, vamos supor, uma frase pegasse aí 20 letras, então as letras tinham que ser montadas de forma manual, e depois ia um carimbão, pá, carimbado, que é o que hoje a gente chama das impressoras, né? E aí a gente tem o surgimento da imprensa, o surgimento dos primeiros jornais. Aqui a gente vai ter os livros que antes eram copiados, né, à mão. Aqui a gente passa a ter também as chamadas impressões dos livros. A gente tem aí uma gravura do século XVI representando gráficos, trabalhando em uma oficina que contava com equipamentos tipográficos inventados pelo cara da imprensa, tá? O Johannes Gutenberg. As principais características gerais, tá, gente? Aqui é só para a gente encerrar nosso conteúdo com chave de ouro. O humanismo, todo mundo sabe, lembra aquela ideia lá, aquela imagem de Deus e do homem, onde Deus está apontando o dedo para o homem, mostrando praticamente aquela ideia de Deus criando o homem, a sua imagem e semelhança de uma forma perfeita. Então, aquela imagem é uma imagem do humanismo, onde simplesmente as pinturas vão mostrar muito mais o homem no centro, né? O homem como centro da religião, o conceito religioso, nós vamos ter, né, uma forma muito mais terrena de mostrar, por exemplo, a ideia da ciência, da moralização, do que é certo e do que é errado. Então, a gente vai ter, durante o humanismo, também clássicos, pinturas que vão mostrar essa ideia do profano e do sagrado. Aquela mesma imagem do início do slide, a gente vê muito isso, essa ideia do profano e do sagrado. O humanismo tinha muito isso, de anjos, demônios. E também surge o conceito do antropocentrismo, que é aquela ideia onde o homem está no centro. A Idade Moderna mostra muito bem isso. O homem é o centro da razão. Na Idade Média, quem é o centro da razão é Deus. Antropocentrismo aí, antropo, homem, centrismo é o centro. Então, tudo passa a ser ao redor do homem. O homem é o centro do conhecimento, o homem é o produtor do conhecimento, praticamente indo contra o teocentrismo da Idade Média, onde se colocava Deus praticamente como centro, tá? Aqui cria-se uma ideia do individualismo, onde o homem passa a ser visto como aquele que é capaz de criar a obra de arte, de pintar, de esculpir, de fazer as primeiras trovas, de fazer as primeiras composições. Então, no geral, a gente tem essa capacidade dentro do individualismo. O homem vai ser visto como aquele que pode competir uns com os outros, porque ele é um ser vitorioso, né? Nós vamos ter a ideia do racionalismo com as teorias de René Descartes, que é o pai do racionalismo, onde o homem, por ser um ser racional, ele tem que colocar esse racionalismo em prática, onde a ciência vai se sobrepor, né, a Deus nesse sentido, né? Então, se aqui eu tenho o racionalismo, então a ideia da ciência vai ter que ser maior do que a ideia da religião, que era baseada, por exemplo, em dogmas. A ciência ela é experimentada, então se a ciência é experimentada, automaticamente eu tenho essa ciência como sendo concreta, exata e perfeita, ou plena, né? Já a religião era muito pautada no dogma, então o dogma só podia ser explicado pela religião, mas quando ia lá para a ciência, não tinha como ser explicado, aí a gente vai ter os embates entre fé, né, e ciência, ou no caso, fé e razão. Porque pela ótica da razão, a gente tem que seguir a ciência. E a religião, ela é razão, mas para quem segue o conhecimento religioso. Porque quando fala de ciência, a ciência não tem como, muitas vezes, concordar com a religião,
principalmente por quê? Porque a religião tem muita coisa que não pode ser explicada pela ciência, mas só pela fé. Tá? E aí a gente entra na ideia do naturalismo, preocupação em retratar fielmente os homens e os animais nas artes. Aí nós vamos ter, principalmente a parte das esculturas perfeitas, gente. Os corpos, né, todos ali, mostrando os cubinhos da barriga dos homens, né, esculpidos. Também nas pinturas, são perfeitas. Os olhos, a boca, os corpos, os seios, tanto das mulheres quanto dos homens, a genitália, tem aquela ideia da perfeição, né, mostrando a ideia realmente da anatomia humana. Aqui nós vamos ter o contorno do heliocentrismo, lembra de Nicolau Copérnico, que a gente vai ter aí o grande boom da astronomia, onde a gente vai ter um novo conceito heliocêntrico, porque na Idade Média havia todo um conceito, né, de que o que a igreja pregava, né, que a Terra era o centro do sistema solar, e aí surge o heliocentrismo, com Nicolau Copérnico, depois Galileu Galilei vai pegar essas teorias e vai detalhar, aprofundando cada vez mais os movimentos de rotação e translação. Esse heliocentrismo, o Sol vai ser o centro do sistema solar, indo contra, por exemplo, a teoria da igreja, que dizia que era a Terra. E aí ele vai contrapor essas ideias da igreja, que na época eram muito pautadas aí em Ptolomeu, tá? Aí nós vamos ter o heliocentrismo de Copérnico, depois Galileu Galilei vai pegar esse heliocentrismo e vai detalhar ele mais ainda, ao ponto de mostrar que existe sim um movimento de rotação e um movimento de translação. Aí a gente tem também a corrente do hedonismo, que é essa corrente do hedonismo, que é a valorização dos prazeres do corpo e do espírito, que eram praticamente abomináveis na Idade Média. Na Idade Média ninguém podia fazer nada, só se a igreja consagrasse. Então tinha a ideia de que o corpo não era fonte de prazer, e era fonte de prazer desde que você usasse depois do casamento, né? Essa ideia religiosa. Aqui o hedonismo vai dizer que o homem tem que usufruir do corpo porque o corpo é dele. E se o corpo é dele, ele tem que valorizar os prazeres do corpo, mas também tem que estar com a mente sã, né? Porque não adianta só você usar os prazeres, vamos dizer assim, carnais, quando na verdade o seu espírito está conturbado, né, perturbado. Então aqui o hedonismo tentava ligar essa ideia do prazer humano, carnal, mas ao mesmo tempo trazer essa ideia do divino para o homem, porque o homem precisa estar bem, tanto de forma na matéria quanto no espírito, tá? A ideia simplesmente da valorização do corpo e da alma. Aí é o que eu estava falando, daquela imagem, tá, gente? Aí a gente tem algumas imagens. A primeira vocês lembram, né? Aí tem uma gravura do Alemão do Ré, onde Jesus Cristo está pensativo e melancólico, mostrando justamente que Jesus tinha esse lado também humano. Isso, né, na própria imagem, Jesus sofria, Jesus chorava, como nós. Então, aqui o processo de humanização, ele é mais perfeito e mostra simplesmente que do mesmo jeito que a gente é humano, erra, falha, chora, tem desejos, prazeres, alegrias, tristezas, Jesus Cristo também era humano, ele era divino, mas ele também era humano. Então, se ele era humano, o processo do humanismo, ele chorou, ele talvez não tenha tido esse divertimento que a gente tem hoje, mas ele se divertiu da época dele. Jesus deve ter vivido todas as fases da vida como nós vivemos. Então, o humanismo tentou mostrar muito bem isso. E o Renascimento, mais do que nunca, mostrou nessas imagens um renascimento alemão. Não é o renascimento, gente, italiano que mostrava esse Jesus humano dessa forma, né? Chorando, sentindo dores, mas o renascimento simplesmente alemão, que também, apesar de ser um pouco parecido com o italiano, não é igual, tá? É parecido. E aí nós temos as três graças, nós temos as duas ilustrações aí italianas, como eu já falei, olha aí, tá? Uma do século XIV e a da direita aí é uma de Botticelli do século XV, tá? Na pintura medieval, que é do século XIV, as três moças são praticamente idênticas, até mesmo na postura, um jeito de estar adorando, né? Loiras, mão direita levantada, roupa uniformizada, existe toda uma padronização até na pintura. Já no quadro renascentista, essas moças estão, tá, gente, fora dos pudores, ali elas estão simplesmente com suas próprias características e cada uma de um jeito diferente.
E nesse caso aí, a importância do corpo, enquanto que no outro aí não há preservação do corpo, no sentido de que, por ser muito ligado à religião, não tem a ideia da anatomia de mostrar o corpo, né, como realmente ele é, mas de esconder esse corpo como sempre sagrado. Já na outra, o corpo é um objeto gracioso, e se é gracioso, tem extremamente que ser atraente, tem que ser mostrado dentro da pintura renascentista. Olha aí as duas. Uma é a ideia do sagrado, a outra é a ideia do profano, se a gente for analisar, né? Diagrama de sistema heliocêntrico de Copérnico. Gente, esse sistema aí tem no livro de vocês, só que o livro de vocês não traz ele completo, traz um pedaço dele. Mas no livro também, no exercício, tem. Se vocês analisarem, tem ele, tá? No exercício do livro de vocês. Tem ele. O diagrama de sistema heliocêntrico de Copérnico, com a Terra e os planetas em órbita em torno do Sol, de Revolutonibus. Tem que falar devagar, senão, né? 1543, senão a língua trava. E aí a gente tem a analogia entre o homem medieval e o renascentista, né? O medieval, ele temia a Deus, né? Então tudo era ligado a Deus, era envolvido muito a ideia do sagrado. Tinha restrições, tinha as obrigações de serviço, e o homem moderno, nesse caso, ele é o inverso, né? Ele é crítico, ele pode até ser religioso, mas ele não acredita mais 100% no que a religião está dizendo, as obras dele não vão ser pautadas no modelo religioso, ele vai ter um modelo próprio de fazer a sua própria arte, vai se envolver nesse mercado, né, de competição. E aí a gente tem a Itália, que é o berço do Renascimento, onde simplesmente essas obras, né, começam a se difundir. Lembrem, tá, gente? Principalmente Florença, né? A gente tem, depois vai se difundir para o restante olha, eu falei Florença, tá bem aqui, ó. Então, assim, começam muito, né, esses principais pintores na Itália. Michelangelo, Leonardo da Vinci, Botticelli, que não eram só pintores, tá, gente? Quando a gente fala de Leonardo da Vinci, o que Leonardo da Vinci não era, né? Dizem, né, alguns estudiosos que até hoje não chegou ninguém na humanidade que tenha tido o QI de Leonardo da Vinci, porque ele era um monstro, tá? Monstro, monstro, monstro. Então, nós temos os fatores do pioneirismo italiano no Renascimento, desenvolvimento comercial de suas cidades, porque a partir do momento em que a gente tem o desenvolvimento comercial, a gente tem uma ascensão econômica, a gente tem o mecenato, que é a burguesia que vai financiar os artistas no geral, vai ser a protetora, a curadora das artes. Nós vamos ter o abrigo dos sábios e artistas bizantinos, com a queda de Constantinopla, onde a gente vai ter um grande apoio aí aos artistas para fomentar esse comércio e produzir mais, né? Fazer esses artistas produzir. A gente vai ter a sede do Império Romano sendo edificada a partir do momento, né, em que a gente tem as pinturas. Vamos lembrar que a Renascença, quando a gente tem a sede do Império Romano, essa sede do Império Romano que a gente fala aí do Ocidente, vamos supor, né, a gente tem aí Roma, que até então aqui, gente, não tinha ainda essa ideia do Vaticano, essa ideia de unificação italiana, é uma ideia que vocês vão ver mais à frente muito, que é uma ideia do século, a unificação italiana, por exemplo, é do século XIX para início do século XX, tá? É o século XX. Então, essa unificação italiana, desculpa, século XIX, não, século XX, exato, tá? Então, esse Estado do Vaticano que hoje tem aqui era Roma inteira. Então, assim, na parte ocidental, a gente vai ter uma série de obras de artes dentro dessa série do Império Romano, principalmente nas igrejas, né? A Capela de São Pedro vai ter uma série de obras de arte. Aí, no centro da figura, o atento Maximiano Sforza, filho de importante família de Milão, rodeado de colegas desinteressados na aula. Ou seja, alguns se atentavam às aulas, outros nem tanto, tá? A gente tem alguns dos principais autores. Lembra que eu já falei de Maquiavel, tá? Com o Príncipe. A gente vai ter Giovanni Boccaccio com o Decameron, Dante Alighieri com a Divina Comédia, Leonardo da Vinci com a Gioconda e a Santa Ceia, são quadros, são Michelangelo com os afrescos no teto da Capela Sistina, já falei a Capela Sistina, mas tem em outras capelas, também no Vaticano tem outras obras. Moisés e a Pietà, a Pietà, gente, é aquela Mater Dolorosa que eu falei, que é Jesus, Maria segurando Jesus, tá? Sandro Botticelli, é o nascimento de Vênus, lembra aquela Vênus que tá pelada, tá? Dentro de uma concha, aquilo ali é o nascimento da Vênus. E a Primavera também é de Sandro Botticelli. E Rafael Sanzio fez diversas Madonas. Aí a gente tem, tá, as pinturas deles,
Leonardo da Vinci era um monstro, tá, gente? Leonardo da Vinci era tudo e mais um pouco. A Pietà de Michelangelo, gente, é linda isso aí. Eu nunca vi pessoalmente. Um dia, tá, gente? A gente tem que sonhar, né? Ela é perfeita. Pelas imagens que a gente vê, ela é perfeita. A Vênus. Aí Michelangelo, tá, gente? Trabalhando, a imagem de Michelangelo trabalhando durante 4 anos na pintura do teto da Capela Sistina. Esse aqui era um monstro, tá, gente? Onde concebeu e realizou grande número de cenas do Antigo Testamento. A cena mais representativa é a criação do homem. Lembra que é aquela aqui do início do slide que eu falei? Onde Deus estende a mão para tocar a de Adão, que no caso é o homem, né? Olha aí como é dentro. Ela, à esquerda. Perfeita. Olha aí, gente. Olha que coisa linda! Coisa chique. Ao morrer com 67 anos, mais aproximado, né? Leonardo da Vinci deixou cerca de 4.000 páginas com desenhos, anotações, projetos de máquinas e tratados científicos. Entre seus projetos encontramos máquinas voadoras, máquinas de guerra capazes de lançar bombas à distância, máquinas têxteis, esboços preciosos de músculos, de nervos e do cérebro humano. Gente, esse homem era um monstro. Olha a época que ele está, gente. E ele via além do tempo, além de séculos. Esse cara estudava anatomia humana, gente. Esse cara fez máquina que projetava lançamento de bombas. Aqui está é longe disso existir, mas ele já fazia. Ele fez o esboço da primeira bicicleta. Aqui não tinha nem bicicleta, mas ele fez o primeiro esboço. Sinceramente, aqui é ao lado, uma das páginas deixadas por Da Vinci, na qual se pode ver o projeto de um laminador movido por roda hidráulica. Hidráulico, hoje tem eles movidos a energia elétrica, né? Meu Deus, esse homem era um monstro. Aí a revolução científica, que é essa que nós geramos no campo da astronomia, né? Através das ideias de Copérnico, depois de Galileu Galilei, essas ideias do novo cosmos, né? Aí a gente tem aí trazia revelações no campo da medicina, lembra Andrés Vesalius, que contrariava totalmente as ideias da igreja, né? Vessalio, pai da moderna anatomia, comprovou que o homem possui o mesmo número de costelas que a mulher, porque até nisso dizia, não, a mulher foi criada da costela de Adão, então a mulher tem menos costela do que o homem. Olha essa ideia, gente. Né? Até isso aí tinha uma grande predominância, nada a ver. E foi identificado, através dos estudos de anatomia, que nós tínhamos a mesma quantidade, nós tínhamos a mesma quantidade em quase tudo. Só que hoje a gente sabe que nos neurônios as mulheres têm mais, tá? Então, assim, Harvard demonstrou que o sangue não circula em uma só direção, ele circula em todas as direções, ele é bombeado, né? Aí nós temos a expansão, que vocês já viram nos slides anteriores, tá? William Shakespeare, lembra? Assistam as obras em casa, Amores da Minha Vida, quem puder. Né? É um filme trágico, não gosto muito não, mas quem gosta de drama pode assistir Romeu e Julieta. É um clássico de Shakespeare, tá? Thomas More vai fazer a Utopia. Na França a gente tem Michel Montaigne, com ensaios críticos, François Rabelais, com a Gargantula e Pantagruel. Na Espanha, El Greco, O Enterro do Conde Orgaz, e Gato Cervantes com a obra Dom Quixote, que é mais conhecido entre os brasileiros como Dom Quixote de la Mancha, tá? Gente, aí a gente tem, né, o Sancho Panza e Dom Quixote, que é uma das obras pintadas aí, no caso, né? Azulejos em La Mancha, na Espanha. Aí a gente tem a composição dessas obras e onde se difundiu também outros autores. O Erasmo de Roterdã fez a obra aí, Elogio da Loucura, nos Países Baixos. De Portugal, aí vai se destacar com o Luís de Camões, com o clássico Os Lusíadas da literatura. Gente, agora a gente entra nos monstros, né? Da ciência, Nicolau Copérnico, teoria heliocêntrica, Galileu Galilei vai fazer o primeiro telescópio, gente, e é considerado o pai da física moderna. Gente, esse homem aqui não existiu não, tá? Dentro do período em que ele viveu, também ele foi um monstro. Ele vai fazer o primeiro telescópio, gente. Aí nós vamos ter Miguel Servet e William Harvey. Eles vão fazer estudo acerca do sangue, né? Mostrar que o sangue não é bombeado só numa direção. Mostrar totalmente que o sangue ele é bombeado em várias direções.
E aí a gente fica por aqui, viu, meus amores? Escutem esse sonzinho, tá? Abraços!